Oi, pessoal! Sexta-feira, né? Sextou. Vamos para a nossa aulinha de geografia, nossa primeira aula de geografia, né? Mas de antemão já vou deixar aqui para vocês. Vou desejar um bom final de semana, né? De descanso, de estudos, né? De passeio não, porque a gente ainda não pode, né? Mas a gente pode se divertir em casa também, descansar, brincar, assistir, enfim. Já vou deixar aqui o meu bom final de semana para vocês, certo? Nessa aulinha de geografia, a gente vai aprender como representar os espaços, né? Se vocês observarem, e eu quero que observem, né, antes de tudo, a imagem que abre esse capítulo, né? Vocês vão observar que localidade, né? O que é que ela está representando, né? Vocês vão observar os detalhes dessas imagens da abertura do capítulo, né? Vão ver o que é que ela está representando. E aí a gente começa a falar sobre as formas que a gente pode representar, né, os lugares. A gente pode muito bem fazer um desenho da nossa sala de aula tranquilamente, né? Se hoje a gente tivesse em sala de aula, eu poderia propor que vocês fizessem um desenho da nossa sala de aula. E vocês iam colocar, né? Iam fazer com todos os detalhes, né? Iam utilizar os símbolos para representar tudo que tem dentro da nossa sala, né? E aí a gente consegue entender que os lugares eles podem ser representados por meio de plantas ou mapas, né? Aí a gente tem uma sequência de imagens no livro, vocês podem observar, é de um mesmo lugar, só que as imagens elas vão sendo retiradas de distâncias diferentes. A primeira imagem é uma imagem bem específica do local, né, de uma casa, né? Lembrando que esse local fica no Mato Grosso do Sul, né? É uma cidade, o nome da cidade se chama Bonito e fica no Mato Grosso do Sul. Então a gente vê aí a imagem de uma casa, né? Na sequência a gente pode ver a imagem, né, da rua onde fica localizada essa casa. Na outra imagem, na outra página, né, dando continuidade, a gente pode ver que essa foto foi retirada um pouco do alto, né? A gente consegue ver vários quarteirões, né? Ou seja, os arredores daquela casa, o que é que tem, o que é que fica, né? Ela foi tirada de mais longe. Na imagem de baixo, a gente vê que essa imagem ainda foi muito mais ampliada, ou seja, ela foi tirada muito mais longe, que a gente consegue ver boa parte da cidade de Bonito, né? E dando sequência, a gente vê também, né, uma foto ainda mais ampla, ou seja, mais distante, que dá para que a gente perceba justamente em maior quantitativo, né, da cidade, um maior quantitativo da cidade. A gente consegue ver aí que uma boa parte da cidade está sendo representada nessa imagem, certo? Logo abaixo a gente pode ver que tem uma planta, né, dessa cidade, da cidade de Bonito. O que é que a gente consegue visualizar nessa planta, né? O que é que tem de diferente, né, da imagem? A gente é como se a gente tirasse uma foto. Pronto, fui lá, tirei uma foto da nossa sala de aula, beleza, né? Tirei uma foto de cima para baixo para ver como é representada a nossa sala, o que tem, como é que ela está organizada, né? E ok. Mas, né, existe na planta detalhes que na fotografia não tem. Por exemplo, né? Na planta a gente consegue visualizar o nome das ruas, a gente usa símbolos para representar, por exemplo, as casas, né?
A gente vê aí tudo tudo detalhado, muito detalhado. As áreas verdes, né, elas significam as áreas de vegetação, ou seja, de plantas, né? E a gente consegue visualizar o nome das ruas, então a gente percebe que a planta ela traz detalhes, né, que a imagem não traz. A imagem mostra, né, a localização, mas ela não traz o nome de rua, ela não traz símbolos, por exemplo, né, que representem as casas, a vegetação, né? A gente só consegue ver mesmo a imagem real, né? Fotografia é a imagem real. Já na planta a gente faz um desenho, né, daquela área, sendo que a gente pode utilizar símbolos, a gente pode utilizar o nome das ruas, e aí também a gente pode entender como é que funcionam, né, os bairros, né, que formam os municípios, que formam os estados e que assim constituem o território brasileiro, que é o nosso país. Então vamos lá. A gente tem os bairros, né? A gente tem os municípios, né? Os bairros vão formar os municípios vão formar os estados e os estados vão juntos formar o nosso país, né? Aí a gente vê um mapa, a gente viu os elementos de um mapa, né, nas aulas anteriores, e nessa aula aqui a gente já vê o mapa do Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem aí a Rosa dos Ventos, que vocês já conheceram, né, a gente tem a gente pode ver detalhado, né, esse estado, né, todo ele detalhado, a sua capital, e aí a gente pode perceber que é um pedacinho do Brasil, né, o Mato Grosso, que é um estado, ele é um pedacinho do nosso país, porque logo abaixo a gente consegue ver o mapa do Brasil, né? Vocês vão conhecer o mapa do Brasil, que ele está aí, né? Em detalhes, com todos, né? Os estados que formam, né? Esse território. Vocês conseguem visualizar que tem a Rosa dos Ventos, tem o título, né? Temos a escala também, né? E aí a gente vê também os símbolos, né? Que representam a capital federal, né? Que é Brasília, e a capital estadual. E em destaque está justamente o estado de Mato Grosso do Sul, né? Que ele tá logo em cima, logo aqui acima, né? Mais detalhado, né? É como se a gente tivesse tirado um pedacinho do mapa do Brasil e tivesse colocado ele para estudo, né? Então, cada estado, né, do Brasil, né, por exemplo, a gente mora em Sergipe, né, a nossa capital é Aracaju e a gente tem 75 municípios, né, vamos partir para o nosso. Tentem localizar no mapa Sergipe, certo? Vocês vão ver que ele é pequenininho, mas tem como capital Aracaju, né, todo mundo conhece, e ele é formado por municípios, e os municípios são formados por bairros, né? Inclusive a capital é Aracaju e ela é formada por vários bairros. A nossa cidade é pequena, certo? Né? Nossa Senhora das Dores é uma cidade pequena, mas mesmo assim ela também tem bairros, certo? O centro é um bairro, o Cruzeiro das Moças é um bairro, né?
nós temos muitos e muitos e muitos outros bairros, né? Então, é bastante interessante que vocês entendam, né? Que um pedacinho vai formando outro pedacinho e assim a gente tem a formação do nosso país, certo? Vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Símbolos nas representações cartográficas. O que é que a gente tem aí? O que é que a gente observa nessa imagem que tá aí, né? Aí a gente vê uma visão horizontal, certo? Do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Então, essa imagem, ela foi tirada apenas de forma vertical, né? Aliás, horizontal. A gente só consegue visualizar um lado, né? A gente consegue visualizar justamente um lado, porque foi horizontal, não foi de cima e não foi vertical. Se fosse vertical, também a gente só conseguiria visualizar um lado, né? Mas como ela foi horizontal, né? A gente tá vendo aí essa visualização, né? É uma fotografia, não é desenho, né? A gente já consegue identificar isso, né? E aí a gente logo abaixo vê, né? Uma outra imagem, sendo que agora a gente vai visualizar de cima para baixo. Vejam, né? Essa é uma fotografia vertical, né? A gente vê de cima para baixo, né? Do mesmo lugar, que é o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, né? Então, veja a representação do museu e o símbolo que foi criado para representar o seu telhado. Então, vejam aí que foi criado um símbolo, né, para representar justamente o museu, né? A gente vê aí, ó, um círculo, né? A gente pode ver um círculo, né? Que vai representar essa área do museu e como se fosse um cordão, né? Que vai representar a sua parte, né? Dando sequência à sua parte, né? Enfim, a gente viu que tem duas maneiras aí. Uma foto horizontal dessa área, uma foto vertical, sendo que a gente utilizou símbolos para representar aquilo que a gente queria, que no caso era o Museu de Arte, né? Agora, partindo para outra página, a gente consegue ver aí, ó, veja bem, a gente vê semelhanças, né, entre as características dos símbolos e as dos elementos reais, como cores e formas. A gente tenta fazer o mais aproximado possível, né, da imagem. Por exemplo, a vegetação a gente usa o quê? A cor verde, né, porque vai representar justamente a parte de vegetação. A gente usa aí, por exemplo, para representar as casas, os prédios, a gente usa símbolos que sejam idênticos, não precisa fazer o desenho da casinha, né? Mas a gente usa um quadrinho, a gente usa o retângulo para representar um prédio, por exemplo, né? Então a gente pode ver aí a visão vertical de um bairro e a sua planta, né? Na planta, como eu disse a vocês, a gente consegue ver mais detalhado. Por quê? Porque a gente tem o nome das ruas, né? A gente consegue ver onde tem essa vegetação, que é toda essa parte verde, e onde tem as moradias, sejam elas prédios ou casas. Tem também lojas, enfim, né? A gente consegue ver com mais detalhes. E ele também traz a localização de cada, né,
de cada local. A gente vê que o museu ele está localizado bem abaixo, né? Museu de Arte Contemporânea. A gente também consegue ver os condomínios que estão identificados, né, com o nome do condomínio. A gente consegue ver os bairros. Então, a planta é justamente um desenho mais detalhado, certo? A gente pode resumir dessa maneira. É um desenho mais detalhado e vocês podem visualizar no livro de vocês, né? Que a imagem, ela apenas mostra o local, mas a planta, ela mostra em mais detalhes esse local, certo? Aí a gente pode ver, né, os símbolos que foram utilizados, como eu já falei para vocês, os símbolos de moradias, eles utilizaram um quadrinho, para vegetação eles utilizaram o verde, né, para representar a vegetação. Aí a gente pode ver, ó, tem uma legenda, né? Toda planta ela tem uma legenda, porque justamente a gente usa símbolos, né? A gente tem aí a igreja, a rua, o calçamento, as árvores, outras construções e a grama. Então, né? Toda planta ela tem que ter uma legenda para que a gente possa entender o que é cada parte que está sendo representada, né? Então, aqui, ó, vocês podem ver na página 10, né? Uma planta que precisa ser criada uma legenda, certo? O que é que a gente pode fazer aí como legenda? Eu vou sugerir para vocês, certo? Agora, o que é que a gente pode fazer como legenda aqui? Vamos lá. A gente pode utilizar a cor cinza para indicar a rua, né? Um tracinho cinza e vai indicar a rua. Não esqueçam de colocar o nomezinho, né? A gente pode utilizar o azul para o rio, né? Justamente que é a cor da água. Aí que está mostrando, né? A gente pode utilizar o verde para as árvores, né? Para representar a vegetação. E pode utilizar também o cinza para as calçadas. Aí vocês escolhem um símbolozinho que não seja igual ao da rua, né? Porque a gente tem rua e calçada, vai ser a mesma cor, porém a gente precisa utilizar um símbolo diferente. Para a rua a gente pode utilizar um tracinho e para as calçadas a gente pode utilizar um quadradinho, por exemplo, né? Tranquilamente. E aí vocês já respondem essa tarefinha, certo? Aí a gente vai para maquete. Gente, maquete já é uma representação mais aproximada da real, certo? A gente leva em consideração 3 dimensões na maquete. Observem aí, a gente leva em consideração o comprimento, a largura e a altura, certo? Então, as plantas e os mapas, eles são elaborados em uma superfície plana. A gente pode elaborar eles em uma folha, né, no próprio caderno, né, enfim. Mas a maquete, ela é diferente, porque ela vai ser representada de maneira real. A gente vai ter que criar, né? Por exemplo, se fosse uma maquete da nossa sala, a gente ia ter que criar as carteiras, o quadro, tudo de forma real, certo? Até aqui no livro de vocês, está mostrando, né? Duas crianças que fizeram uma maquete do quarteirão onde fica a escola em que eles estudam, né? Aí tem o material que eles utilizaram para montar essa maquete, certo? Aí vocês podem ver caixas de papelão, pedaços de papelão, de plástico, isopor. Eles utilizaram tampinhas de garrafa PET,
né, de metal também, utilizaram tesoura sem ponta, cola, lápis colorido, né, as canetinhas hidrográficas coloridas e papel branco, né? Então vocês vão ver o resultado dessa maquete. Eles vão explicando parte por parte, né? E ao final a gente vê a maquete formada, né? Vocês já viram lá na escola algumas exposições onde tem maquetes, né, que representam um determinado local. Nesse caso aqui do livro, eles fizeram um quarteirão, né, que fica próximo à escola. Então, eles fizeram todos os detalhes, tá vendo? A parte verde, que representa o quê? A vegetação, os prédios, tudo eles fizeram de forma real, utilizando caixinhas de fósforos, tampinhas de garrafinhas PET, né? E aí eles deram forma a essa maquete. Então, o que é que a gente pode falar sobre a maquete? A maquete é uma representação mais real, né, do local, de um determinado local, em resumo, né? E o croquis, por último, né, o croquis, que é justamente um desenho simples produzido à mão, né? A gente observa um determinado local e aí faz o croquis desse local. Os estilistas, né? Quem são os estilistas? São aquelas pessoas que desenham, né? Vestidos, roupas, enfim. Eles utilizam essa técnica do croquis, né? De fazerem os desenhos de roupas, principalmente vestidos, né? Fardas. Então, eles fazem um croquis, que é um desenho à mão, livre, se a gente observar também no início dessa unidade, a gente vai ver que foi feito um desenho à mão, né? Observem aí a imagem em fotografia e logo depois a gente tem o croquis, que é o desenho feito à mão, né? Então, aqui tem uma sugestão para que vocês possam fazer um croquis. Eu vou deixar vocês bem à vontade quanto a isso, a fazerem um desenho de um determinado local, uma paisagem, né? Tá explicando como fazer, né? Vou deixar como uma atividade extracurricular, né? Como uma atividade que vocês podem fazer extra. Eu vou desenhar, por exemplo, o meu quarto, né? Como a gente não está no colégio, então a gente vai escolher um determinado local para fazer o desenho. Então, a cozinha da minha casa, vou fazer em desenho, né? E assim eu quero ver a produção de vocês, certo? Como atividade, como agenda, eu vou deixar para vocês a página 17, né? 18 e 19, certo? Vocês vão fazer até a 19, que aí é tudo que a gente estudou: mapas, plantas e croquis. Então, vocês vão realizar essa tarefa, certo? Eu já vou deixar no grupo como agenda e também já vou tentar já colocar a aula no sistema para que vocês possam assistir a essas aulas de hoje, né? Fazer as atividades e logo em seguida eu vou deixar também o gabarito, certo? Combinado? Gente, olha, o assunto não é difícil. Na próxima aula eu vou dar uma revisada também com vocês, novamente. Eu sei que é muita informação, né? Até porque a gente só havia estudado mapas anteriormente, e agora a gente já tá vendo planta, e agora a gente já tá vendo croquis. Então, se não entenderem, visualizem novamente essa aula, certo? Porque assim vai ser melhor, mais fácil para que vocês possam entender. Combinados? Então, a gente fica assim, né? Combinado. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Façam as tarefinhas. Concluam a leitura do paradidático, né? Que eu também vou deixar no grupo. E
Se houver necessidade, assistam essas aulas 2, 3 vezes. Mas eu vou retomar na próxima aula novamente, porque eu sei que é muita informação para vocês, certo? Combinado? Um super beijo e até a próxima aula.